Em 1898, a física e matemática polonesa decidiu pesquisar o fenômeno em um pequeno laboratório em Paris, mesmo sem ter bolsa, salário ou filiação a uma instituição. Seu marido, o físico Pierre Curie, se uniu a ela na empreitada. Juntos, eles descobriram o polônio e o rádio, dois novos elementos que emitiam milhões de vezes mais radiação do que o urânio. Eles chamaram essa emissão espontânea de radiação de radioatividade e descobriram que ela era, na verdade, uma propriedade do átomo. Para entender isso, vamos mergulhar na composição do átomo. Os átomos têm um núcleo formado por prótons e nêutrons e orbitado por partículas menores, os elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não têm carga. A quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do átomo é o que determina sua natureza. Dois átomos com a mesma quantidade de prótons são o mesmo elemento, mas se têm quantidades diferentes de nêutrons, são isótopos desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio é o átomo mais simples que conhecemos na tabela periódica, com apenas um próton e um elétron. Mas se adicionamos um nêutron a esse átomo, ele se transforma em deutério, um isótopo do hidrogênio que tem suas mesmas propriedades químicas, mas uma massa diferente. Todos os elementos da tabela periódica têm isótopos. Alguns deles são estáveis, ou seja, conseguem manter a estrutura do seu núcleo. Tanto o hidrogênio como o deutério são eletricamente neutros, porque as cargas do seu próton e de seu elétron se anulam. Se eliminarmos o elétron desse átomo, ele se torna um íon de hidrogênio com carga positiva, ou seja, suas propriedades químicas mudam. Para isso acontecer, precisamos que um tipo de radiação interaja com esse elétron com energia suficiente para mandá-lo para longe do núcleo, tipos como os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Eles podem mudar quimicamente um átomo, por isso têm a capacidade de destruir células humanas ou causar câncer, por exemplo. Esse tipo de radiação é chamada de ionizante. Também há tipos de radiação como as ondas de rádio comuns, as micro-ondas, os raios infravermelhos e o espectro da luz visível a nossos olhos. Eles podem fazer átomos vibrarem, mas não causam mudanças na sua estrutura. E como um elemento pode ser radioativo? Alguns isótopos de elementos têm combinações de prótons e nêutrons que são instáveis. Os átomos desse elemento se desintegram naturalmente para ficarem estáveis e ele pode se transformar em outro elemento. Quando isso ocorre, ele libera energia em forma de radiação que pode ser ionizante.